galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e estamos começando uma aula de ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora conhecer mais partes das plantas. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, já quero aí esclarecer uma coisa para vocês. Oráculo, mostra esse estúdio para a galera. Tá diferente, não tá diferente? Coisas que a gente não costuma ter aqui, não é mesmo? Mas calma, se você está assistindo essa aula aí pelo repositório, essa aula foi gravada no dia 1º de novembro. E a gente sabe que no dia 31 de outubro a gente comemora o Dia das Bruxas, não é mesmo? Então, é por isso que esse cenário está todo decorado, ok? Aqui o cenário está decorado para uma aula de língua inglesa da professora Evandra. E aí a gente já aproveitou e trouxe também para a nossa aula de ciências, ok? Fechado? Agora sim. Esclarecimentos feitos, vamos ao nosso título da aula, ok? Então, título da aula de hoje, partes das plantas, folhas. Então, a habilidade de hoje, EF02, CI06, ok? E aí, vamos relembrar as partes das plantas? Então, nós temos caule, raiz, folhas, frutos, sementes, flores. Então, todas essas aqui são partes de uma planta, tá? Do grupo das angiospermas, como eu já falei para vocês. Nós já falamos de raiz, nós já falamos de caule, e se você não viu, acesse o repositório, mas hoje falaremos sobre folhas, ok? Então, hoje o foco são as folhas. Então, vamos entender um pouquinho qual é a função das folhas. Então, vamos lá. As folhas produzem o alimento das plantas e liberam o oxigênio pela fotossíntese. Além disso, as folhas fazem a transpiração e a respiração, tá? Se você não viu, nós também temos aqui no repositório uma aula sobre fotossíntese, explicando todo o processo aí de fotossíntese, como ele acontece. Então, se você perdeu ou se você não lembra, vai lá no repositório, coloca lá fotossíntese segundo ano, que você vai encontrar essa aula, tá ok? Então, as folhas também, uma das funções dela é também colabora aí com o processo da fotossíntese, tá? Vou pedir para o Oráculo mostrar essa imagem para vocês. Então, aqui nós temos a imagem, né, da fotossíntese, né, que aí quais são os elementos necessários, né? A água, dióxido de carbono, aqui nós temos minerais, água aqui também, ó, nas raízes, certo? A energia da luz, e aí as plantas liberam o oxigênio e a glicose, ok? Na atmosfera, tá? Então, aqui também as folhas também produzem o alimento das plantas, é uma das funções dela, certo? E aí, a folha simples, ela tem aí todas as suas partes, digamos assim. Então, vamos lá. As funções principais das folhas são fazer a fotossíntese, claro, a respiração e a transpiração das plantas, certo? Aqui nós temos uma folha simples, tá? Aqui, simples. Tenho certeza que todos vocês já viram uma folha dessa, tá? Quais são as partes desta folha? Nós temos aqui o pecíolo, olha aqui, o pecíolo aqui é esse cabinho, e o pecíolo, ele sustenta o limbo. Peraí, professora, mas o que é o limbo? Tá aqui, ó. O limbo é a própria folha, tá? Então, a folha a gente chama de limbo. E o pecíolo sustenta o limbo, tá? Na pontinha do pecíolo, bem na pontinha, a gente tem a bainha. E o que é a bainha? A bainha, ela prende a folha no caule, no tronco, certo? Então, a bainha prende a folha, o pecíolo, que é esse cabinho, sustenta o limbo e o limbo é a própria folha. Isso aqui numa folha simples, tá? Mas nós temos um outro tipo de folha, que é a folha composta, tá ok? Na folha composta, olha aqui o que a gente tem. A gente tem a estípula, que aí a gente vai mostrar aqui o que é a estípula. Não sei se vocês conseguem ver que tem um raminho, como se fosse um espinho saindo daqui, tá? Então, essa é a estípula. E a estípula é uma pequena estrutura na base do pecíolo. Lembra, o pecíolo é esse cabinho aqui, certo? As folhas compostas também têm os folíolos. E o que são os folíolos?
O folíolo é a divisão do limbo. Lembra, o limbo não é a folha? Então, uma folha é o limbo. Olha aqui, a divisão. Nós temos mais de uma folha. Então, são chamados de folíolos, porque temos mais de uma folha, certo? E a bainha continua sendo aquela que prende a folha ao caule, ok? Então, aqui, ó, tem pequenas diferenças entre a folha simples e a folha composta, tá? A principal diferença é o folíolo, tá? Que é aquela separação das folhas em várias folhas, certo? Em uma só é o limbo, em várias folhas é o folíolo, tá ok? Então, essa aqui é a estrutura das folhas, tá? Estrutura, como ela é dividida, tá? Então, tá vendo? Uma pequena folha, tem lá a bainha, limbo, pecíolo, várias partes, tá? Preciso gravar tudo? Não. Preciso decorar tudo? Também não, segundo ano. O que vocês precisam saber? Primeiro, em quantas partes se divide em uma planta, ok? Lembrar que agora a gente está falando de folhas e entender qual é a sua principal função. O restante é em nível de curiosidade, se o aluno se interessar, são assuntos que são legais passar para vocês, mas não precisa decorar nada, ok? Então, vamos continuar. E aí, vocês já perceberam que as folhas têm uma diferença aí de tamanho? Então, tem folhas muito pequenininhas e tem folhas muito grandes. E olha só a nossa imagem aqui. Olha o tamanho desta folha. Isso não é uma montagem, isso é verdade, pessoal. Olha essa folha. É o tamanho do homem. Quer dizer, está maior que o homem, não é mesmo? E sim, uma folha pode chegar a esse tamanho. Essa folha, no caso, ela tem 2,15 m, ok? 2,15 m. E ela foi coletada na Floresta Nacional de Jamari, em Rondônia, tá? Então, olha o tamanhão dessa folha. Agora, Oráculo, mostra do lado, na palma da mão. Olha só, então as folhas elas também podem se diferenciar pelo tamanho. Então, tem folhas que podem ser muito grandes e tem folhas que podem ser muito pequenininhas, como essa aqui, na palma da mão, certo? Então, aqui são algumas diferenças, né, entre as folhas, tá? Temos mais também. As folhas elas podem também se diferenciar pela cor. Então, aqui nós temos a folha da Comigo Ninguém Pode, tá? Então, as plantas de sombra, elas tendem a ter uma coloração mais escura. E as folhas grandes e largas, para poder captar melhor a luz. Então, normalmente as que têm folhas mais escuras são as plantas de sombra, tá? Que não podem ficar assim tanto tempo exposto ao sol, ok? Então, as folhas são um pouquinho mais escuras. E aí, a gente tem essas aqui, ó. Essa daqui é a folha da petúnia, tá? Então, as folhas que geralmente ficam expostas ao sol, então elas apresentam uma coloração mais clara. Então, folhas assim, né, que podem ficar mais tempo expostas ao sol, tomando lá o sol diretamente, você vai perceber que as folhas são um pouquinho mais claras, tá? Como essa daqui da petúnia. As folhas, desculpa, são mais claras, tá ok? E então, vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. Folhas mais escuras são das plantas de sombra, tá? Então, você vai ver que as folhas são mais escuras. As folhas ou plantas de sol, as folhas são mais claras, tá ok? Combinado? Então, algumas coisas que podem diferenciar aí algumas folhas, tá? Temos mais, vamos lá. Aqui, a gente vai falar um pouquinho de folhas comestíveis. É isso mesmo. Nós também podemos consumir algumas folhas. Eu vou pedir para o Oráculo ir passando aqui. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem algumas dessas. Então, a gente tem aqui o alface, que é uma folha que a gente consome. Tem o couve, também uma folha que a gente consome. O espinafre também. Outra folha que a gente consome, que a gente come. Temos aí a salsinha, a rúcula. Isso, tudo aí folhas que nós consumimos. E, por fim, aqui o manjericão. Professora, só tem essas? Não. Temos várias folhas aí que nós consumimos no dia a dia. Alguns gostam mais, outros gostam menos, mas todas as folhas que a gente consome, tá? Que eu só quis dar uma ideia de algumas para vocês, certo? Mas a gente só usa as folhas
para o consumo e para decorar a casa? Não. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Nós temos aqui também folhas para fazer chá. Então, temos algumas folhas que a gente usa para fazer chá, como o hortelã. A gente tem aqui também a erva cidreira, que é uma folha que a gente também usa para fazer chá. Temos aí também o alecrim, que a gente usa tanto para fazer chá, também para temperar comida, né? Nós também podemos usar as folhas para os cosméticos. Quer dizer, você pode perceber, conversa aí com a mamãe, com a vovó, com a tia, se elas têm alguma coisa com aloe vera, por exemplo. Aloe vera é uma folha que a gente usa aí, tem vários cosméticos, tá? A babosa também, né? Então, são algumas folhas que nós utilizamos aí na parte de cosméticos. Às vezes tem em shampoos, em cremes, tá? Então, podemos também utilizar as folhas aí na parte de cosméticos, para chá, para consumo. Então, a gente usa, assim, as folhas no nosso dia a dia. Não tá tão, assim, longe da gente, não. Certo? Bora! E aí, eu tenho uma sugestão de atividade que é muito, muito, muito legal. Eu, peço que vocês façam e depois vocês compartilhem nas redes sociais comigo, porque eu já fiz essa atividade com a minha turma e é muito legal e sai trabalhos muito bacanas. Então, a gente vai desenhar usando folhas. Como que é isso? A gente vai, evite arrancá-las, ok? Vai e colhe folhas. Usem folhas que estão caídas aí no chão. Tá ok? Então, professor, pode levar os alunos, os estudantes aí para algum lugar, recolher algumas folhas, ok? Aí você pega essas folhas e você pode utilizar para desenhar. Então, aqui ó, a gente tem folhas, a gente desenhou um inseto aqui, né? Com essas folhas. Com a grama, a gente usou a grama como um cabelo desse menino. Então, aqui foram só 2 ideias, tá ok? Mas vocês podem pegar folhas diversas aí, perto da escola, no chão, perto de casa, e aí utilizar essas folhas para fazer desenhos. Eu não sei muito bem desenhar, eu posso fazer uma árvore? Pode sim, recolhe algumas folhas e usa essas folhas aí no seu desenho. A ideia é incorporar as folhas que você vai recolher no seu desenho. Professor, depois você pode utilizar esses desenhos para uma exposição, eu tenho certeza, e apresentar para a escola toda, para os outros segundos anos, certo? Eu tenho certeza que vai fazer um baita sucesso e os estudantes adoram trabalhar assim com mão na massa, tá? Vão ficar trabalhos muito legais, ok? Então eu indico vocês trabalharem aí as folhas e os desenhos juntos. Pede ajuda para o professor de arte, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal, certo? Vou colocar aqui o que a gente trabalhou hoje, então... Identificamos as principais partes de uma planta e hoje falamos sobre folhas e relacionamos as plantas com o meio ambiente. Não esqueça de realizar as atividades, tanto essas aqui, ó, propostas durante a aula, como aquelas do sistema de tarefas. Se você curtiu essa aula de ciências de hoje, avalie essa aula positivamente, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em uma próxima aula de ciências. Beijão! Tchau, tchau!